boa tarde. Hoje estamos aqui com a Renata Salatini, a Carla Priori, e hoje vamos bater um papo sobre as mulheres, sobre o papel delas no agronegócio, o que é que elas enxergam para o futuro. E, bem, sintam-se bem-vindas, sintam-se em casa. Eu queria primeiro que vocês, para quem não conhece, vocês se apresentassem, contassem um pouco da história de vocês, tá? Falassem um pouco de como vocês chegaram aqui, como vocês chegaram onde estão hoje, né? Renata como produtora, a Carla como coproprietária de uma empresa do agro, né? De máquinas, né? Então, como vocês conseguiram chegar sendo esse mercado tão complicado e ainda, de certa forma, um pouco machista, né? Sim, sem dúvida. Bom, saudação a todos, né? Todo o público aí da Nativa Carbono e desse projeto tão bacana que é o Conecta Carb. Saudação, Carlinha! Mais uma vez. Que bom. Que bom. E eu sou Renata Salatini, sou produtora rural, pecuarista e embaixadora da 7ª e 8ª edição do Congresso Nacional das Mulheres do Agro. E a minha caminhada até o estado do Pará foi um pouco longa, né? Brincando um pouquinho com a distância, né? Que nós somos do estado de São Paulo, lá do interior do estado de São Paulo, e onde nós nascemos. Falo nós, a nossa família, né? Eu, meu marido e minha filha. Mas a relação com o agro mesmo começou no estado do Mato Grosso do Sul, no município de Itaporã, onde nós compramos a fazenda e começamos a atuar de fato. Mas eu mesma, né, eu sempre brinco que nós compramos a fazenda em 2000. De 2000 a 2010, eu ia para a fazenda só como turista. Natal, Ano Novo, Páscoa, Carnaval. E era algo que, assim, estava muito distante da minha realidade, da minha vontade, do que eu imaginava fazer o que eu faço hoje, né? Então, eu me casei em 94, 95 nasceu a Maria Júlia e desde então sempre trabalhei com meu marido. E me formei em secretariado executivo trilingue, por enquanto tranquilo, nada relacionado ao agro. Mas, né, com uma necessidade, assim, algo que aconteceu na nossa família que mexeu um pouco com a nossa estrutura. A fazenda já estava lá há 10 anos produzindo, e meu marido chegou e falou para mim: nós vamos começar a colher, depois desse acontecido, né? Nós vamos começar a colher, tem alguns dias, e eu não tenho ninguém para acompanhar lá. E aí aquilo ficou na minha cabeça, né? Fiquei pensando, como é que nós vamos fazer? Não tinha ninguém para acompanhar, para conduzir. A gente sabe que o momento auge do produtor é a colheita. A expectativa toda está naquele momento. E então, eu falei para ele, então eu vou. E eu fui. Dei meu sim, mas sem saber o que eu ia encontrar lá do outro lado, né? E foi dessa forma que começou. Eu passei 40 dias por lá e as coisas foram surgindo, aquelas necessidades de você estar presente, de você acompanhar. É o olho do gado que engorda a boiada. E quando eu vi, eu já estava morando na fazenda e a gente, assim, o modo de trabalho, como a gente fazia a gestão, precisava estar sempre lá presente. E aí foi dessa forma que as coisas foram acontecendo, né? Até que nós, em 2014, ele falou para mim: vamos conhecer outras oportunidades, vamos ver outros estados. Eu ia, mas assim, eu confesso que estava tão bom para mim lá, tão confortável. E aí ele falou para mim: vamos conhecer o Pará. E aí, olha que interessante, na feira de 2015, na Agropec de 2015, nós chegamos aqui para conhecer a região, ver como era. E aí, menino, ele gostou tanto que nós voltamos, ele já voltou com a fazenda vendida, eu não estava nem sabendo ainda. E aí nós chegamos aqui em outubro de 2015, 2 meses depois, né? Já estávamos aqui na fazenda Maria Júlia, versão Pará, e começamos a trabalhar, a atuar, a produzir. E graças a Deus, assim, o estado do Pará é um estado muito rico, muito promissor, com inúmeras oportunidades, né, para quem está em outras regiões. Aqui é muito bom. E eu já sou paraense, de coração. Paraense de coração.
Bem, eu sou Carla Priori, Carla Gabriel Priori, sou filha da terra, né? Então, eu costumo dizer, poderia falar aqui várias memórias que a gente tem da cidade, do meio rural, né, da própria Agropec, né? Então, eu vivi isso desde pequena, né? E até me emociono porque, de fato, são muitas recordações que a gente tem, né? Desse espaço, da cidade. A minha infância foi em meio à vida rural. Não necessariamente ligada diretamente a isso, né? Mas as pessoas que vieram para cá, como os meus pais, por exemplo, se conectaram desde sempre muito com a área rural. Mas fui embora muito nova, porque faz parte de mim essa busca pelo conhecimento, né? Pela criatividade, pela inovação. Então, agradeço muito a Deus por ter tido meus pais, por ter os meus pais, né? Minha mãe sempre foi uma pessoa, uma mulher muito forte, muito corajosa a nível de buscar e sempre quis muito bem as filhas. Então, ela falava assim, não, o que a gente puder, né, proporcionar de melhor a vocês, nós vamos fazer. E nós fomos estudar na capital naquela época, eu com 5 anos, por conta disso, né? Então, me desconectei um pouco, né, dessa coisa do rural e fui para a cidade. Só que ali eu tive a oportunidade de me apropriar de outras características, eu digo, que hoje eu só agradeço, né? Porque eu pude também ampliar essa visão desde muito cedo. E aí continuava vindo ao interior aos finais de semana, férias, né? Que, enfim, família inteira morando aqui. E com 24 eu casei e fui morar em Dom Eliseu. E ali, obviamente, casei com uma pessoa que também estava ligado ao agro, né? Às fazendas, e, enfim, nesse meio todo rural. E cada um foi seguir sua história, né, profissional. Naquele momento eu me formei em Direito e aí advogava, né, fui para Dom Eliseu, montei meu escritório, depois tive possibilidade de trabalhar no Vale Florestar, que foi um projeto de arrendamento de terras, né, que deu início a essa coisa que hoje é a Suzano. E aí eu digo que eu tive a primeira grande experiência dentro de empresa mesmo, porque eu vinha de escritório de advocacia, mas sempre muito em busca desse conhecimento, desenvolvimento de pessoas, sempre gostei muito de pessoas. E aí nós nos casamos e passados aí os seus 8 anos de casamento, meu esposo também, como da Rê, teve uma proposta, né, que foi exatamente abrir esse negócio. Naquele momento eu estava ali com a minha segunda filha, Piquitita, e aí eu falei, não, vamos junto nisso. Né? Eu já estava também querendo sair um pouco do direito, de alguma maneira eu acredito que a gente escolhe uma profissão naquele momento com perspectivas também, outros sonhos. Eu falei, não, vamos abraçar e por milhões de circunstâncias da vida, eu aceitei esse desafio, né, junto com ele. E eu falo que foi um desafio divisor de águas da minha vida, porque se não fosse esse aceite, com certeza eu não seria quem eu sou hoje. Eu linko muito esse meu aceite com o recebimento dos filhos, né, que me foram dados por Deus. Porque, de fato, a maternidade, ela te constrói, né, ela te reformula, ela te evolui, assim como um desafio de você estar tocando uma empresa, né, porque é o dia a dia, eu falo, é mais um filho. É o dia a dia, a luta do dia a dia, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, são muitas pessoas, muitos temperamentos, personalidade, enfim. Mas, por ser essa pessoa, né, que busca sempre o conhecimento, criativa e que gosta de pessoas, eu amo hoje o que eu faço, né, junto com meu esposo, e tenho esses meus valores e tudo que eu faço eu tento colocar, né? Então, para mim, por exemplo, eu estar com o Júnior hoje, para mim é muito bom, porque o valor família, né, acaba se performando melhor, né? Depois vem essa questão do servir ao próximo, né? Assim, através de um negócio, né? Gente, é impossível não comparar nada com filho, tá? Como não vou deixar esse podcast maternal, né? Mas tudo que eu faço na minha vida empresarial, né, dentro dessa área do agro, né, como mulher, eu penso nos meus filhos. E é muito assim, eu tento conectar,
né? Então, por exemplo, eu estou na empresa, é um filho, é mais um filho. Sem essa visão paternalista, né, que a gente tem, porque é turma mesmo, é equipe, né? Sair um pouco dessa coisa que família, que empresa é família, né? Mas, por quê? Porque de verdade é uma coisa que você tem que cuidar, é uma coisa que você tem que investir diariamente, né? Então você tem que estar de corpo e alma no negócio, né? Principalmente, como nós, né, Rê, dentro da área rural, né? Dentro da área do agro. Eu vou confessar para vocês que eu demorei muito, e a Renata sabe disso, porque a gente já se encontrou várias vezes nessa vida, porque eu já busquei muito, Renata. Ela é minha professora. E eu tô aqui emocionada. Ouvindo ela falar, eu tô aqui. Eu confesso que eu demorei muito para ter dentro de mim isso, né? Que eu sou uma mulher do agro. Sim. Primeiro porque eu não conseguia conectar. Poxa, eu só vendo máquinas, mas eu não tô no campo. E hoje eu consigo enxergar uma esposa, né? Uma esposa que nem vai numa empresa e que tem seus filhos e que fica em casa, o quanto ela é uma mulher do agro. Ponto. Né? Não tem nem mais o que se discutir. Então, assim, eu mudei tanto o meu mindset nisso que hoje eu falo, eu sou uma mulher do agro. Né? Eu sou uma mulher do agro e tenho orgulho disso, principalmente porque eu tinha uma crença, eu ligava o agro dentro dessa coisa do conhecimento e da curiosidade, da criatividade. É por isso que eu me linkei muito com a Renata desde o início, porque a Renata já veio com uma visão alargada de negócio, né? Eu ficava um pouco receosa de abraçar isso, porque a gente sabe como a gente vem trabalhando esse agro aí nesses anos, né? E hoje, quando eu vejo pessoas se dispondo a ter o verdadeiro cuidado pela terra, né? Garantir os seus resultados, né? Ter uma produtividade, mas tendo o verdadeiro cuidado, incluso ambiental, aí eu arrepio também, porque isso para mim faz sentido. Né? Não é a gente só ter esse resultado, né? É tudo, é o ecossistema, são as pessoas que estão ali, é como você trata esse lugar, como você trabalha a terra, né? Então, eu consegui, eu digo, mudar esse mindset, né? E hoje me definir mesmo como mulher do agro, porque hoje vejo também, né, a nossa sociedade aqui com esse pensamento, com essa cabeça, com esse trabalho, né, imbuída também em fazer um negócio melhor, né, uma coisa que valha mais a pena, não só no hoje, não só para garantir aquele resultado inicial, né, mas verdadeiramente pensando nas futuras gerações, pensando nos nossos filhos, pensando em quem vai ficar, pensando numa sociedade, né, mais sustentável. Então, faz muito sentido para mim hoje estar aqui primeiro com vocês, né, e realmente fincar e falar assim, não, eu sou uma mulher do agro, né? Hoje me traz orgulho isso. Pelo que vocês falaram, né? Então, assim, trazer, vai ser inevitável, mas trazer o lado maternal também para suas empresas, para a gestão empresarial em si, é interessante, pelo que vocês falam. Vocês acham que esse lado maternal, o fato de ser mãe, ele melhora para vocês a visão desse cuidado com a propriedade, desse cuidado com o colaborador, com o futuro da empresa? Como você falou, a empresa é como um filho, então todo um filho precisa de um cuidado e todo filho cresce, dá trabalho, às vezes fica rebelde, né? Mas essa visão maternal, o fato de ser mãe, o fato de ser mulher, vocês acham que colabora, que influencia na forma como vocês administram hoje o negócio de vocês? Ser mãe influencia nisso ou não? Ou é uma consequência? O que você acha, Rê? Com certeza. A nossa mãe principal é a mãe natureza, é a mãe terra. E olha que lindo, né? Quando a gente faz essa referência, a gente extrai da condição materna humana, né, todo o bem, tudo aquilo que a mãe proporciona para o filho, que é o amor, é a atenção, é o a alimento, correção, prover, é o alimento, né? é a vida. E a natureza nos oferece tudo isso, né? Através da terra. Eu sempre brinco, assim, eu tenho uma fala que eu estava acompanhando meu filho na catequese uma vez, num dia de família, e veio essa frase na minha cabeça que o filho, ele nos salvam do caos que é a vida adulta. Às vezes nossa vida está um caos.
Quando chega do lado do nosso filho, quando tem uma palavrinha deles, um sorriso, parece que aquela calma vem, a gente fica com o emocional mais estável e se conecta consigo. Aí quando já chega no outro dia no trabalho, já chega mais em paz, já com gás, sabendo que tem que trabalhar para dar um futuro melhor para o filho. E eu sempre brinco que o filho, ele realmente nos salva de coisas que só eles mesmos podem, tem essa capacidade. Um sorriso de uma criança que veio da gente e quando fica real. adulto também, viu? Experiência. Posso dizer assim, vou continuar aprendendo contigo. Experiência própria, porque não tem nada mais gostoso, prazeroso, que dê mais satisfação para um pai ou para uma mãe do que você olhar, de repente meu filho tá, minha filha, né? Tá lá com uma certa dificuldade, alguma coisa, e aí de repente ela consegue solucionar aquilo e vê aquele sorriso no rosto. Não tem nada mais gratificante. É impagável mesmo, né? Eu falo assim, mãe é mãe, né? E indo um pouco antes do mãe, né? O ser mulher, eu acho que a gente acaba sendo dotada de algumas características mesmo que nos proporciona essa sensibilidade, esse tocar empresarial dessa maneira, né? Acredito que a junção entre homem e mulher, o feminino e o masculino aí é uma casadinha perfeita, né? Porque vejo e tenho isso comigo, algumas características específicas desses gêneros, mas acredito muito que a mulher ela vem dotada de uma sensibilidade, de uma visão um pouco mais aguçada, que proporciona enxergar antes um pouco além, né? Então isso acaba ajudando realmente numa maturação talvez de uma empresa, né? Do próprio lar, da própria casa, e solucionando, né? Eu acho que se antecipa, a gente tem essa capacidade de antecipar, tendo em vista a nossa sensibilidade, né? E trazer soluções, né? Mais específicas, talvez, mais imediatas, né? De algo que porventura possa acontecer. Então vejo a mulher muito assim, né? Dotada com essas características, né? E a Renata fez uma comparação muito linda, porque é isso, né? A mãe é a natureza, né? Então eu também linko muito, porque essas características que eu vejo nesse feminino, nessa mulher, nessa mãe, vem muito da natureza, né? Que é algo divino. E se a gente observar, é um comparativo muito perfeito, né? Mas acredito muito que nós mulheres temos sim essa capacidade de estarmos, né? E antevermos para termos soluções. E Deus é perfeito. A perfeição divina é uma coisa assim que não tem explicação. Porque não tem discussão. Por que eu vou dizer isso agora? Ela estava falando e veio na minha cabeça. Todas as vezes que eu vou para a fazenda, e agora é uma época muito seca, né? Muita poeira. E durante o caminho eu vou olhando, vou observando. Porque assim, eu vou caminhando para a fazenda, mas a minha cabeça fica conversando. Eu tô sozinha, mas eu tô conversando. Converso comigo mesma. Aí eu olho, de repente você observa lá uma planta, ela tá sozinha lá, e você vê as flores ali. Numa seca dessa, o quanto que Deus é criativo, perfeito, generoso, para nos ceder, através às vezes de uma planta daninha, uma flor que vai fazer com que os nossos olhos recebam aquilo com tanta expressão, né? Até nas plantas daninhas a gente encontra os detalhes de Deus. Sim. A corda de viola, por exemplo, se você olhar, é um coração a folhinha. Sim. Não tem explicação. E aí a Deus. resiliência, né? Deus. É Deus. É Deus. A resiliência dessa natureza. Sim, adaptação. A força, né? A fé. Então, esse comparativo é perfeito. Renata, você falando, como foi? Eu conheci você há um tempo atrás, a sua filha não morava aqui ainda, ela estava terminando ainda a universidade, né? E como para você foi agora ela estar em casa, ela trabalhar com você no mesmo segmento, vamos dizer assim, ter esse apoio, como são duas mulheres, né? Cuidando da propriedade. Para você, como está sendo essa... É uma experiência que assim eu jamais imaginei acontecer na minha vida de maneira tão rápida, mas eu tenho uma explicação para isso. Quando a gente tem fé, quando a gente ora, pede, Deus ele retribui. E inúmeras vezes eu falava para ela, Ju, vamos pro Pará, né? Ficar lá com a mãe.
E ela falava pra mim, mãe, fora de cogitação. Né? Porque a minha intenção era que, assim, ela vindo, o pai viesse também, e tudo estaria mais tranquilo pra gente, né? Porque a distância é dolorido, é um processo dolorido. E, de repente, ela falou pra mim, mãe, eu quero ir embora pro Pará. Falei, pronto, né? Vamos ajeitar isso. Já correr para providenciar tudo, porque vai que muda de ideia, né? Não pode, a gente não pode perder essa oportunidade. E então ela veio, ela já está aqui há 2 anos e ela gosta demais daqui, né? Não tem como não gostar. Para quem não é daqui, quando vem, realmente é um lugar apaixonante, assim, não tem. Se apaixona. Nossa terra é apaixonante. E quando vem só visitar, né? Já assim, se vem na encanta. Grobec, gente, mas que povo maravilhoso, Sim. que povo acolhedor. Quero morar aqui. Quero morar aqui. Quero morar aqui. É uma coisa que falaram quando eu cheguei aqui, quem come o açaí daqui não sai Não mais sai daqui. mais, Quem É verdade. Tô É assim mesmo. Mas é isso mesmo. E tê-la junto agora aqui, trabalhando, ela é apaixonada pela pecuária, né? Assim, é impressionante porque às vezes ela vai para a fazenda levar peça ou levar alguma coisa que está precisando, um sal, e ela chega, ela entrega, distribui lá o que precisa e já vai para o pasto e vai acompanha, já vai atrás do gado, vê qual é o piquete que eles estão e tira foto e manda. Então é assim, é algo que é só agradecer a Deus mesmo, porque Acho que para todos os pais, ter os filhos seguindo o seu legado, né? Eu acho que é o sonho de todo pai, né? A Carla, você tem, os seus filhos ainda estão mais novos, né? Mas vocês têm esse plano de eles seguirem o legado de Mas eu tenho vocês. algo interessante para colocar sobre isso. Então eu tenho o Carlos Eduardo de 13, a Rafaela de 11 e a Catarina de 2. E eu vinha com uma visão de mundo falando assim, gente, que legal que se essas pessoas fossem, antes, por exemplo, né, de estar conectada assim, né, com o agro, que legal que essas pessoas, né, se meus filhos seguissem aí, fossem um profissional liberal, né, que bom que seria isso. E aí eu fui tocando, né, sempre ali muito ligada a essa questão do estudo, não só do estudo, mas um desenvolvimento humano como um todo, né, gosto muito de falar, né, que o estudo hoje no Brasil é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, né, porque a gente estuda para uma prova de vestibular e o ser humano, a gente passa uma vida estudando para isso, e o ser humano não é só isso, né, então como desenvolver hoje esses filhos, essas pessoas a nível do seu caráter, né, a nível do seu desenvolvimento humano, né, como uma coisa integralizada. E aí, assim, sempre acompanhando isso, e de 2 anos para cá, o Carlos Eduardo, mais velho, resolveu, né, vendo o pai, acompanhando o pai, vendo a nossa labuta, resolveu falar, não, eu quero plantar, eu quero ir para a fazenda, eu quero isso. E eu tomei um susto, porque no fundo, nós mães bobas, muitas vezes, temos algumas e criamos expectativas sobre os filhos, né? Isso é a última coisa que a gente pode criar. Eu digo que a gente tem que educar, tem que cuidar, mas você tem que entregar, porque realmente os filhos não são nossos. E aí eu tomei um susto, eu falei assim, meu Deus do céu, essa criatura disse que queria ser médico até 2 anos atrás. Já né? mudou. Aí como é que agora quer ser? Aí um professor dele me chamou e falou assim, Carla, numa das reuniões, ele falou assim, eu tô encantado, que bom, né, que ele quer seguir o que vocês fazem. Eu falei, professor, sério? Ele, Carla, presta atenção. E começou realmente a falar a preciosidade disso, né? O quanto isso é precioso, o quanto isso é válido, até a nível mesmo de formação do caráter, o trabalho, né, a luta do dia a dia, como que se ganha esse pão, né, quais são os valores dentro desses critérios que a gente está colocando nessa vida, né, do nosso filho. E aí eu falei, André, quer saber? É verdade. E a partir desse dia eu falei, mais ainda está entregue a Deus, seja o que for, né? E aí qualquer oportunidade, porque eu falo que mãe também tem que ser estrategista, né? Igual empresária. Então eu falo assim, depois desse dia ele dá uma deixa, ele falou assim, Cadu tem que resolver um negócio ali, vai. Cadu tem que fazer, e aí comecei também a colocar, né? E falar, não, vai resolver, olha, férias, trabalhar, né, e tal, não esquecendo, tendo em vista quem eu sou, né, a questão dos estudos, do conhecimento, não esquecendo essa outra parte também que eu acho importante, né, a teoria e a prática, elas devem caminhar juntas, assim, né. E olha, desculpa. Não, pode continuar.
E olha como é bonito tudo isso, porque ele observa através de vocês dois. Sim. E ele vê, tem a referência, né, do Sim. que o pai e a mãe fazem. Para ele é um orgulho imenso ele estar sendo conduzido no mesmo caminho que E vocês. eu comecei a ter orgulho também do Sim. querer dele, né? Eu comecei a gostar do querer dele, a apreciar isso, né? E é muito bacana, bom. quando os filhos crescem na mesma sintonia dos pais, né, quando eles crescem dentro da atividade, é muito bom, que nem ele que já está se interessando, ele pegar o caminho e seguir no mesmo propósito que o pai e a mãe. No seu caso, a sua filha No meu pegou o caso, seu exemplo e está seguindo a sua jornada. E no Ela caso, não teve essa experiência no campo com a gente, porque a gente sempre morou em Rio Claro. Sim, Então era muito distante da fazenda. foi mesmo, acho, o exemplo, mesmo que distante, O exemplo ela conseguiu, Isso. você conseguiu fomentar, Plantou a sementinha. plantou a sementinha diário, trabalho de formiguinha de mãe. E a Carla com 2 meninas, as meninas elas já têm, mesmo que pequena, A né? Rafa, desde os 2 anos, ela já queria, né? Então, assim, desde quando a gente iniciou mesmo essa empresa, ela sempre mostrou aptidão. Assim, eu lembro que no primeiro ano a gente fez um vídeo de Dia das Mães, onde eu fui pro campo com eles, e aí a gente saía da máquina e tal, e ela falou assim, eu quero plantar, né? Porque ela tinha 4, 5, eu quero plantar. E ela tá sempre lá, né? Sempre, adora, e todo mundo fala, mas essa menina tem um viés, né, para negócio, não sei o que, porque fala, mas sempre quis, né, e é interessante porque não tem mesmo. E Você como tem fica que o coração de mãe preparando uma moça para entrar nesse mercado que é tão desafiador para nós mulheres, que no agro nós estamos cada dia lá tentando ocupar o nosso espaço. E você como mãe tendo a Rafa que desde pequenininha quer estar nesse meio, como é que fica o coração, como é que fica as expectativas e o que você acha de mais importante para deixar, sempre falar para ela, deixar de legado para ela, minha filha, não desista, é teu sonho, então tô contigo. Como é que é o seu diálogo com ela nesse Existe momento? um medo também de você como mulher, ela como mulher, a Júlia como mulher, tem um pouco de receio de estar nesse meio, assim, não, ó, você tem que ter cuidado com isso. Tem alguma orientação que vocês dão? Ou vocês não sentem, vocês já estão consolidadas a respeito de como vocês são, do que vocês são, e não precisa ter medo, meu filho, meta a cara que vai dar tudo certo. Ou vocês têm um pouco ainda de receio? Não, tem que ter um... Meu Deus, tomara que não me jogue em pedra. Mas eu tenho uma... Não sei se a Renata sabe disso, mas eu acho que eu já tive a oportunidade de conversar com ela. Verdadeiramente, eu nunca me senti assim. Eu nunca me senti, assim, vista ou julgada por ser uma mulher, e eu acredito que eu nunca tenha passado, né, as minhas experiências até então, né, não me levam a amealhar situações onde eu fui prejudicada ou linchada ou julgada por ser uma mulher no campo. Essa sou eu, cada uma com a sua experiência, né? E os filhos, consequentemente, eles vão absorvendo o que os pais são, o que os pais falam, como os pais se movimentam, né? Então eu vejo, lá em casa, eu acho que nunca existiu essa fala, né? Assim, eu nunca falei sobre isso, porque por essa minha experiência até então não ser assim, vejo até pela minha própria relação com meu esposo, né? Assim, o Júnior é um cara de mente muito aberta, né? Assim, não vejo, até converso com as mulheres da empresa e elas falam, não, dona Carla, tem um resquício. Eu digo assim, não consigo perceber, porque eu acho que o mais importante, fora o gênero, é nós criarmos, eu hoje como mãe, e ter sido criada por uma mulher, né, que eu não diria nem autoestima, mas que me deu uma segurança de quem eu sou, né, uma segurança de quem eu sou, sem ter que passar por cima de ninguém, dentro dos meus valores de humildade, respeito, ética, né, eu acho que é disso que a gente está falando. E por isso, talvez, eu não tenha tido experiência, né, ainda, né, assim, tive algumas situações, por exemplo, ali na empresa com clientes, né, homens que muitas vezes elevam a voz ou alguma coisa, mas sempre consegui manter, né, e nunca me senti aquém. Eu nunca me senti aquém.
Então, dentro de casa, como a filha não tem oportunidade também de ver esse viés, ou escutar, ou até mesmo sentir isso, caso ela decida, talvez com as experiências dela, ela não enfrente dificuldades, né? Porque o inicial talvez ela esteja tendo de uma outra forma. Sim. Eu também tinha um certo receio de dividir essa visão, sabe? Porque às vezes também ficava receosa, meu Deus, será que vão me rotular como uma... Até para as próprias mulheres que me acompanham na empresa. E depois de um tempo eu falei assim, gente, eu gostaria de dividir isso com vocês e gostaria de escutá-las. Se vocês já tiveram alguma experiência que vocês se sentiram, realmente o que o mundo vincula aí, essa coisa, né, do machismo, que a gente sabe que culturalmente esse machismo ele existe, né, mas dentro de uma área rural vocês sentem isso. Em contrapartida, cada uma foi dividindo isso, né, e falando, não, eu sinto, eu e a Rê nós já conversamos, né, Renata vai falar um pouco mais, mas eu acho muito importante nós, como seres humanos, como mulheres, irmos um pouco além e pensarmos que além do gênero nós somos pessoas, né, que temos que nos preparar com ferramentas e atributos para nós exercermos qualquer função, né? Então não é homem, mulher, vamos lá, vamos em busca. Qual é a ferramenta para mim, para você, como homem e mulher, para a gente exercer qualquer função? Numa fala, numa comunicação, numa venda, numa situação, enfim, qualquer que seja, independente do gênero, né? Então, assim, eu particularmente não me sinto, não tive nenhuma experiência na minha vida e não me sinto aquém. E vejo assim, qual é a próxima demanda? Bora, eu tô pronta e vamos fazer, porque é isso, né? As experiências, elas fazem com que aconteça o amadurecimento com relação à situação, né? Eu posso falar de um agro de agora, um agro feminino, onde a mulher do agro está inserida e isso vai crescer daqui para frente, vai ser assim, ó, igual um foguete. Sim. Esse número tem aumentado consideravelmente nos últimos anos e que bom, né? Porque a mulher consegue trazer para dentro desse ambiente, entre aspas, predominantemente masculino, a sua essência, a sua sensibilidade, igual a Carla já falou, e as atividades, as funções, os locais, as empresas são favorecidas com a presença da mulher, porque a mulher é mais intuitiva, ela é mais dócil, ela é mais amorosa, ela consegue visualizar o ser humano dentro da empresa, e aí entra o lado materno, porque a gente observa todos os nossos colaboradores como se fossem nossos filhos. Sim. Aquele cuidado, aquele carinho, coisa que assim, o homem, não que o homem não tenha, mas o homem ele é muito mais racional do que a mulher, ela tem um pouquinho mais desse coração, né? Então isso é muito positivo, só traz benefício para o agronegócio, para as fazendas, pensando como empresa. E eu posso falar de um agro aí, de uma experiência de 13 anos atrás, onde a presença da mulher era muito mais... você via menos mulher, né? Eu, quando comecei há 13 anos atrás, a minha necessidade de buscar conhecimento, de buscar informação, de ter coisas palpáveis para poder trabalhar, fez com que eu procurasse muito palestras, treinamentos. Então, tudo que tinha a respeito do agronegócio na região, estava eu lá. Se precisava fazer um curso de aplicação de defensivo, só tinha homem, mas eu estava lá. Hoje, os sindicatos, eles favorecem muito a mulher, com cursos, com treinamentos, com capacitações. Homens e mulheres estão juntos, mas assim, isso lá atrás era um pouco difícil, era mais delicado, era mais desafiador, né? Ter uma mulher na primeira fila lá, estava lá eu. Mas isso para mim nunca foi, né? Não foi nada que me impedisse. Claro que preconceito existe um pouco, existe sim um certo machismo, mas é sempre sobre a visão que o outro tem, e o que o outro pensa a meu respeito, ele não me define. Então eu não vou deixar de buscar aquilo que eu precisar, porque as pessoas ainda têm um pouquinho de resistência. Eu vejo assim que a gente está num momento de
sabe quando a gente pega uma visão panorâmica cultural, a gente está mais da metade nessa história aí da mulher, né, do mercado de trabalho. Então eu acho que a gente já está, esse é o meu sentimento, a gente já está indo para o final dessa discussão, né? Porque daqui a pouco a gente não vai mais discutir sobre isso, porque já é uma realidade tão grande cultural sobre isso, né, das mulheres no mercado de trabalho, que a gente não vai mais discutir. Eu rio muito, porque volta e meia nas contratações, eu tenho como função também ser diretora do RH da empresa, então nas contratações o Júnior fala assim, meu Deus, vai estar povoada só de mulher essa empresa daqui na empresa. É a realidade, né? É uma realidade, sim, talvez por dotar isso. Aí depois vem outras discussões, né, dessa mulher sair de casa, ir para o mercado de trabalho, a mulher que vai estar onde ela quiser, que eu abraço muito isso, né, sem julgamento. Eu acho que a mulher que está feliz ali só dentro de casa, a mulher que faz um misto aí entre seus filhos e a empresa, a mulher que só se dedica para o trabalho e tem menos tempo, está tudo certo, né? O importante é esse ser humano conseguir amadurecer, não digo nem ser feliz, mas realizar realmente o que ele sente dentro dele, principalmente nós mulheres, como sua missão, né, ou suas missões. Eu acredito que as mulheres devam caminhar dessa forma, né? Mas já escuto alguns relatos de mulheres, por exemplo, que se sentem hoje um pouco aquém porque ainda estão ali dentro de casa. E eu falo, não se sinta, né? O importante é com você, né? Não importa o que a realidade esteja nos apresentando, que é realmente um ingresso muito forte dessa mulher no mercado de trabalho, e é o que eu falo, a gente já está indo para o final da discussão, mas eu acho que é algo muito individual, né, a ser percebido, apesar da gente não poder negar que culturalmente, né, a gente já mudou demais, né? E graças a mulheres tão fortes e bem posicionadas como vocês, que acaba que ajuda a abrir as portas para nós que estamos começando, que estamos no início da jornada no agro, né? Ter mulheres como vocês na frente, nos ajudando, nos apoiando a seguir em frente é muito importante, e isso traz um conforto, que é possível a gente chegar lá. Eu digo por estar no meio do agro, trabalhar no agro, eu sou advogada, eu venho dentro de casa, eu sou a única que trabalha no agronegócio, eu venho de uma terceira geração que é do agro, mas pulou uma e veio a terceira que está no agro, e ter vocês como espelho e como um conforto, eu sinto um conforto de ter vocês lá na frente, assim, é possível chegar lá, e nós vamos chegar lá com vocês. Vamos chegamos. Vamos juntas. Eu falo, não tememos, né? Não temereis, porque a gente já chegou, né? Eu acho que, na minha visão, eu acho que a gente gozar disso de uma melhor maneira possível, né? Eu digo em tudo, de uma melhor maneira possível dentro de cada um dos seus valores mesmo, né? Sim, hoje a gente observa que existem muitos canais de apoio às mulheres, né? Por exemplo, como o Congresso das Mulheres, ao qual você agora está como embaixadora, né? Embaixadora, presidente? Isso, embaixadora. Embaixadora. Então, assim, são canais que unem as mulheres de várias regiões, né, para justamente discutirem, se apoiarem, né, trocarem experiências, né, também entre si, como teve e tem sempre também aqui no próprio sindicato, vários eventos, várias coisas voltadas para a mulher, para fortalecer essa visão. Eu acho que também tirar um pouco do estigma, né, que acaba que todos têm, que a mulher ela sofre porque ela está lá, e que, como você falou, Carla, não é bem assim, não é sempre que a mulher sofre, não é em todas as situações que isso vai acontecer, depende de como você se posiciona, depende das suas experiências da vida. Então, há realmente essa mudança que está acontecendo, esperamos que seja realmente o fim desse processo, né, que a mulher consiga realmente estar inserida de forma plena o mais rápido possível, né? Mas também muito devido a essa rede de apoio que foi criada, né? Os movimentos. Sim, né? Como você falou, há 13 anos atrás você era sozinha num evento de mulheres, e hoje você tem um evento de mulheres só para mulheres, né? E que é muito bem visto e muito grande,
Não é uma coisa pequena que está começando, né? É uma coisa que vai se perpetuar e que vai crescer cada vez mais, né? E daqui uns dias, como a Carla falou, nós estamos no meio desse processo, quase já caminhando para o fim, não vamos ter mais essa diferença. Sim. E aproveitando, já pode dar um spoilerzinho do nosso do congresso esse ano, né? Tô vendo que tem bastante novidade. Uma questão interessante também que eu vejo é os homens, eles precisam começar a abrir o espaço dentro das propriedades, falando das propriedades. Como a Carla falou, ela não vê essa diferença porque o Júnior é uma pessoa de mente aberta, né? Ele sempre incluiu ela nas atividades, eles começaram juntos. E eu posso dizer o mesmo lá em casa, né? Que o William também é uma pessoa que, assim, muito visionário, nós nunca tivemos problema com relação a ter mulher, ter homem, sempre trabalhando juntos também. Eu acho que isso favorece muito. Quanto mais os homens, porque isso tem muito a ver com as relações dentro de casa, como as coisas são trabalhadas dentro de casa. E a mulher, ela vem para somar, ela não vem para dividir, para tirar espaço. Quando ela está dentro da propriedade com o marido, porque eu digo que a agricultura, a pecuária, o agro, ele é familiar, porque é o marido, é a mulher, é os filhos que estão ali, as gerações que vão se perpetuando, que vão se consolidando dentro da atividade, e isso é fantástico. Então os homens, posso dizer assim, uma visão, né? Eles têm um protecionismo, não é nem que a Carla falou, às vezes tem mulher que se sente muito mais inferiores, mas porque o homem ele protege, né? Ele, por ser esse ambiente tão mais masculino, mais pesado, um trabalho mais intenso ali, de repente ele quer proteger a mulher, de não deixar ela estar junto, mas quando ela entra e ela se encanta com aquele ambiente, com todas as atividades, a imensidão de funções que pode existir ali dentro, financeiro, RH, gestão, liderança, enfim, ela pode estar junto. E olha só o que é mais interessante, os homens, eles não vão ser eternos dentro da atividade, e tem que se pensar já na sucessão, em colocar a mulher ali dentro, para que quando, eventualmente, que a maioria das pessoas que passam por esse processo é através de uma dor. Se nós podemos aprender com amor, com eles orientando, mostrando, indicando o caminho, por que deixar chegar numa situação como essa, que a maioria das mulheres depois, ou elas vão vender as propriedades, ou vão sofrer demais para poder pegar uma atividade que ela não conhece, né? Então é muito mais fácil. E pensando nos congressos que eles vieram, os eventos, workshops, todos esses benefícios que as mulheres recebem, né, que vem através dos sindicatos também, isso estimula a mulher, favorece, dá para ela aquele gás que de repente ela está precisando só de um empurrãozinho, vai lá, que você consegue, que você pode também, né? A tua força, o teu poder está dentro de você. Então, os congressos, eles favorecem bastante, e o Congresso Nacional, onde eu sou embaixadora aqui da região norte, represento os 7 estados da região norte, ele já está na 8ª edição, e é o maior congresso de mulheres da América Latina. Nossa. Então, é um evento grandioso. Ano passado, um público de 2.500 mulheres, esse ano uma estimativa bem maior, em torno de 3.000 mulheres, onde essas mulheres elas se unem, né, nesse evento, nesse momento especial, para troca, para conexão, para conhecimento, uma energia positiva muito favorável e com algumas novidades para esse ano, principalmente com relação aos temas abordados. Esse ano bem propício aqui ao nosso momento, né, da Nativa. O tema é dobrar o agro de tamanho com sustentabilidade, a marca brasileira, né? Que nós estamos já consolidando todas as atividades, né, para nos tornarmos referência, nossa marca, né, dos nossos produtos, da marca brasileira realmente. Então, além desse tema fantástico, as palestras, nós vamos ter hub técnicos, com temas específicos. Foi uma demanda das mulheres, porque todo ano o Congresso faz uma pesquisa para saber quais são as preferências, as necessidades, e uma das necessidades levantadas foi trabalhar temas mais específicos.
Então nós temos o hub técnico para realmente trabalhar temas mais direcionados, né? E uma novidade para esse ano também é a inclusão de temas de liderança, porque as mulheres elas buscam muito por isso, elas querem, elas anseiam, precisam dessa capacidade de relacionamento humano, que cada vez mais, né, Carla, podemos dizer como relações humanas lá da empresa, vai ser muito necessário aí nos próximos anos. As máquinas, a tecnologia, ela vem, dá o suporte, mas precisamos ainda de pessoas para movimentar essas máquinas e pessoas capacitadas, né, emocionalmente falando, que tenham controle das suas emoções, porque o nosso mundo está cada vez mais complexo, né? E dentro do congresso, esse ano, uma outra novidade vai ser o lançamento do perfume exclusivo para a mulher do agro, com fragrâncias aí que remetem à força, à conectividade que a mulher tem com o campo. E nós já conhecemos, né? Já tivemos spoiler no lançamento do evento, mas assim, também estou muito ansiosa, porque só lá no dia que nós vamos poder receber o perfume em mãos. Cheio, olha, cheio. Olha onde a mulher chegou, já tem um perfume direcionado para as mulheres do agro. Isso é muito bom, muito bom. Eis a mente criativa de uma mulher. De uma mulher, tá vendo? E onde a mulher passa, aí não tem como, ela arrasta mesmo. E eu quero aproveitar também a oportunidade, convidar as mulheres, né, não só aqui de Paragominas, mas de toda a região do estado do Pará, da região norte, né, porque o canal aqui pode atingir várias mulheres aí em todo o nosso território, e convidá-las para participar desse evento, estarem conosco lá, porque é uma experiência incrível que só quem participa pode dizer a respeito, né? E o congresso ele tem também dá essa comodidade para a mulher, até através da acomodação, tem uma agência exclusiva que pode fazer tudo isso, para as mulheres só chegar e desfrutar do momento. Então, é só nos chamar, buscar aí informações. Quem usa o código da embaixadora tem desconto de 13%, então é um benefício aí para as regiões do Brasil. Usando o código da embaixadora. Já pode falar seu código aí. O meu é Renata Salatini, Salatini. Aproveitar esse desconto e já garantir minha inscrição. Eu fico assim, feliz de ver a Renata falando, né, sobre o congresso e todas essas mudanças. Acho que foi muito apropriada essa questão de reverem realmente os temas, né, e de talvez através de um feedback do passado montar, né, esse hub técnico para a gente ter algo mais específico, mais realmente consistente ali, né, para que vale a pena esse encontro. E os encontros, como todas essas coisas que a gente já falou aqui, no sentido de ajudar, reconhecer, colocar a mulher nesse mercado, eles são preciosos porque, de fato, e vai ter uma grande mudança mesmo, enfim, a gente vai finalizar esse período na minha visão, porque é incrível o que faz uma união de mulheres, né? É incrível mesmo. E eu falo isso por uma experiência prática. Quando meu esposo brinca dizendo que a loja vai ser só mulher, é impressionante a força, né, nas metas, por exemplo. No sentido assim, a gente tem 3 metas para abrir uma loja em tal lugar, 3 meses para abrir uma loja em tal lugar. E a gente observa, incluso o próprio marido fala assim, se não fossem essas mulheres, isso não teria acontecido. Porque essa capacidade de visão e de união das mulheres realmente muda o ambiente, muda uma sociedade, né, muda uma empresa. Então, é acolher isso, né, na melhor forma possível, viver essa união de fato, né, não só na teoria. E creio que tudo isso está muito interligado ao próprio amadurecimento individual e autoconhecimento de cada uma de nós. Né? Essa é uma área que me toca muito, eu vejo muito isso. Porque a partir do momento que acontece isso, que você vai mesmo para uma prática, que você começa a amadurecer naquilo, e que você busca esse autoconhecimento do que você está fazendo naquele lugar, naquela empresa, no agro, é quando você começa realmente a compartilhar, né, verdadeiramente entre mulheres, enfim, na sociedade,
o que você é, né? O que você tem, né? Tudo que você já passou, as experiências. E eu digo que é aí que as coisas funcionam realmente muito bem, né? Porque mulheres colocadas, mulheres auto-reconhecidas, né? Mulheres que cada uma no seu tempo vão aí galgando o seu próprio amadurecimento e o amadurecimento do lugar onde está, da família, enfim, de todo o entorno que tem. E essa união realmente faz maravilhas. Olha, uma união de mulheres é uma coisa que eu creio muito, que transforma realmente, né, um lugar. E que bom a gente ter esse congresso e que bom ter a Renata da nossa cidade. Sim. Né, Nos como representando. nacional, embaixadora. Ó, eu arrepio porque, de fato, assim, não como uma coisa para não ficar pegas merecida, mas é isso, né? Mais uma vez, a nossa cidade, né? Norte, Pará, né? Sai aí, desponta por ter mulheres que realmente fazem o negócio acontecer. E aí você falou uma coisa agora muito interessante. O reconhecimento do nosso estado, Sim. da nossa região, de levar o que nós temos de riquezas, de vantagens, de benefícios da nossa terra, para que outras pessoas possam conhecer, né, e mudar um pouco a visão a respeito do que se tem aqui no Pará. Porque quando a gente está do outro lado, a gente ouve uma coisa, mas quando a gente chega para cá, a realidade é completamente diferente. E o Pará é um dos estados que mais cresce no Brasil. Então, quanto que nós podemos receber, né, falando do profissionalmente, de outras pessoas, de outras regiões, quantas oportunidades nós não encontramos aqui. E que quanto mais nós levarmos as experiências da nossa região para o Brasil, né, mais consolidação no agronegócio nós vamos ter. Não só no agro, mas economicamente falando, de todos os setores. Todas as áreas. Vejam que delícia escutar a Renata, porque ela fala nosso estado. Nosso estado. Gente, presta atenção. Nosso estado, Nosso né? estado. E é isso, o Pará é essa riqueza, o Pará é esse acolhimento, o Pará é esse trabalho, né? Que eu também acredito muito nesse estado. E tenho realmente um amor, talvez não só por ser daqui, mas por acreditar mesmo, né? Que a gente tem um grande potencial ainda pela frente. E que bom, mais uma vez, ter você de outro estado abraçando esse estado e já fazendo parte disso, né? Isso é muito bom e é muito gratificante para quem já é daqui ver isso, né? Muito bom. É uma constatação realmente, né? Sim. Carla, falando de perspectivas também de futuro, você agora está com a Casa Livre Brincar, né? Fala um pouco mais como ela funciona, de onde surgiu a ideia, né? De uma coisa que totalmente diferente do que a gente está conversando até agora, não um pouco diferente, porque tem a ver com filhos, tem a ver com futuro, tem a ver com família, né? Mas por que essa iniciativa agora, né? Partir para um segmento tão, vamos dizer assim, diferente da máquina, uma coisa realmente voltada para o humano, para o pequenininho. Interessante que a gente como passante na vida, a gente olha o outro, né, e fala assim, nossa, uma coisa tão nova. E o que eu posso dizer é que a casa sempre foi um sonho, né? A casa sempre foi um sonho. Primeiro porque eu acredito, eu amo criança, né? Eu amo criança porque eu acredito que é através da criança que a gente tem a capacidade de realmente mudar o mundo, né? Em curtir o que a gente tem que curtir de bons valores, de caráter, né? Dentro desse amadurecimento, com cuidado, com amor, com zelo. Então eu amo criança e acredito na criança, né? Acredito nessa pureza bem trabalhada, né? Pra gente falar aí de um futuro, já que a gente está falando de sustentabilidade, né? E sempre amei. Então quando a Rafaela, que é a minha do meio, nasceu há 11 anos atrás, eu iniciei um trabalho diferente, né? Não tenho, né? Acredito muito nas escolas, não tenho nada contra a escola, creio muito também no homeschooling, né? Mas a criança até 7 anos ela só precisa brincar para ela se formar, ela só precisa brincar, depois que vem a parte cognitiva.
Então é isso que vai dar uma autoestima, é isso que vai dar esse posicionamento, é isso que vai dar essa segurança. Então uma criança que brinca e que é assistida através desse cuidado das pessoas que estão ao redor dela, na segurança, né, no desenvolvimento mesmo de você estar proporcionando, eu estou falando aí de adultos muito mais saudáveis, né, em todas as áreas que a gente pode falar. Então eu acredito muito nisso, né, e por sempre ver um pouquinho mais à frente dentro dessa perspectiva, a casa é um sonho, é uma missão também dentro dos meus valores, né, eu tenho alguns valores que são inegociáveis. Dentro dessa linha do conhecimento, que é algo que me encanta, e do compartilhamento, do servir ao próximo, do servir, de dividir, de compartilhar o que porventura eu posso ter, o outro não tem, né? É um conhecimento, é uma troca, isso também me encanta. Então a casa ela envolve tudo isso que faz parte da Carla, né? Então assim, já era um sonho antigo e confesso que eu estou muito feliz de estar realizando depois de muito tempo de maturação, de espera, né? O nosso tempo não é o tempo divino, né? Eu acredito muito nessa casadinha, no sentimento que a gente tem que ter, né? Do tempo das coisas mesmo, como a natureza, né? Cada coisa no seu tempo. Eu estou muito feliz de poder estar hoje entre algumas famílias que já estão ali na casa, né? Com suas crianças, para poder proporcionar isso a elas, e ter essa troca, né, de fazer acreditar que através desse brincar, com a parentalidade, que é o entorno da criança, o cuidado, né, isso realmente vai formar seres humanos mais saudáveis e aptos para caminharem nesse mundo, né? Então é isso, a Casa Livre Brincar ela não surgiu do nada, ela é um sonho antigo. Só se concretizou agora, mas já é. Exato, ela envolve muitas pessoas que já estão também comigo há um tempo, ou que já passaram, ou que já voltaram, né, que estão ali nessa coisa pedagógica da casa. E eu digo que é um respeito tanto ao tempo mesmo divino, que as coisas vão acontecendo na casa, né? E eu não quero passar por cima disso, porque eu tenho esse viés empreendedor muito forte, né? E de ser essa pessoa multitarefa, de fazer, de vez em quando eu falo, calma, na casa não, na casa eu vou respeitar o tempo, porque eu também quero ser criancinha. Eu quero aprender com essas criancinhas, né? E a criança... Eu vou pra lá também. E a criança ensina muito isso, né? A paciência, né? Esse olhar para a natureza, o observar a natureza, contemplar. Então isso tudo faz parte de uma educação que eu digo assim, meio clássica, né? Para as crianças. E que faz muito sentido para mim, né? Filha dessa mãe que buscou isso. Enfim, então é uma conexão de tudo isso. E a casa ela vai crescer, né? Eu tenho certeza disso, ela vai crescer e vai poder proporcionar mesmo e trazer essa visão a muitos pais, a muitas famílias, que talvez, porque eu não sou dona da verdade, o caminho seja esse, né? Mas acredito muito nisso. Hoje ela é voltada para crianças até quantos anos? 5 anos, até porque a gente tem uma lei nacional, né, que exige que as crianças, infelizmente, ingressem. Eu digo infelizmente porque quando a gente pega educação nos países mais desenvolvidos, como uma Suíça, uma Finlândia, a criança é obrigada a entrar na escola apenas com 7 anos e meio. Exato, porque são países que já adotam isso. Não é escola, não é o quadrado, não é 1 mais 1 é igual a 2, não é isso, né? A gente está falando aí de pessoas que têm uma robustez humana, né? E para isso ela precisa viver primeiro experiências. Sim. Ligadas à natureza principalmente, né? E o brincar é o que desenvolve esse cognitivo, né? Desde o pegar no lápis, né? Uma pinça que a gente treina na criança através pegando feijão, um arroz, né? O grão de milho, né? Isso aí reverbera no futuro da criança. Eu estou falando do motor, mas poderia falar, por exemplo, dos sentidos, né? De uma fala, da comunicação. Sensorial. O sensorial até 2 anos é uma coisa que não pode faltar para um ser humano. E aí, se não tem, lá na frente, na adultez, tem uma deficiência, né? Tem uma certa falha que a gente fala no amadurecimento humano. Então, é isso, né? A casa, eu digo que a casa ela é nossa, né? A cada família que chega, eu falo assim, a casa é nossa e verdadeiramente é nossa. Estamos construindo, apesar de ter eu como mentora dessa casa, né? Estamos construindo aquilo dali juntos, né? Os pais participam, os pais dão ideia,
dentro, obviamente, de uma determinada metodologia que a gente usa, que é uma metodologia pedagógica, a gente chama guarda-chuva das pedagogias, para não ficar ali naquela coisa, é Montessori, é Waldorf, essa coisa mais né, da pedagogia. Os pais participam demais, as famílias participam, os avós, os tios, porque é uma entrada livre, né? Você vai com a sua criança, ou você manda uma cuidadora, uma babá, ou você pode passar amanhã em meio a atividades com essa criança. E aí rola conexão, rola a presença, né? Rola o conhecimento dessa criança por meio do qual... E eu digo assim, proporciona isso, né, que para mim é o principal, e dentro dessa vida onde a gente tem realmente, como profissionais, né, Renato, uma agenda um pouco apertada, eu falo, coloquem na agenda. Né? A gente tem até um contrato, né, obrigatório você estar aqui uma vez por semana, entendeu, com seu filho. Pelo menos 2 horas por semana você tem que estar aqui, você tem que participar da atividade. Porque isso gera uma conexão, uma presença, uma empatia, aí que a gente vai treinando esses atributos, né, do ser humano. Que faz falta lá na frente, se não tem na primeira infância. É isso. Crianças mais seguras de si, né, mais independentes também, emocionalmente, trabalhar a ideia do lúdico e o cognitivo, né, também o tátil, tudo. Sim. Preparar o motor, deixar essa parte mais, vamos dizer assim, didática, de decoreba, de escola, mais para frente, né, deixar a criança se preparar para a vida por si só, junto da sua família, junto dos seus pais, junto da convivência com outras crianças, né? A troca de experiências. Fora algo que envolve muito, né? Que eu também acredito que todo ser humano tem que ter essa experiência desde o início, a música, a arte, né? Não qualquer arte, não qualquer música, mas se conectar essa criança a esse universo, né? Quando você fala do lúdico, da arte, da música, é algo muito importante para lá na frente esse cognitivo, para a leitura, né, para a escrita. Sim. É algo muito importante. Então é um trabalho antes, né, do que se faz depois, né, da escola. Toda mãe deveria saber disso. Verdade, Rê? Toda mãe deveria ter uma educação antecipada para poder proporcionar ter essa visão, né? Exatamente. Ter essa visão. E é exatamente um dos nossos valores, né? Da casa. Isso que você falou. Toda criança até os 7 anos só precisa brincar. Só precisa brincar. Ele precisa desse contato, dessa segurança, desse cuidado, do observar. Precisa ser bem cuidado. E a gente precisa saber brincar junto. Isso, e brincar. Brincar. Gente, estimular. Eu estraguei tudo. Eu tava me segurando. Tem água aí ainda? Acabou. Eu tava me segurando, mas como agora eu já sei que nós vamos ter que cortar, tem que cortar. Ai, meu Deus. E Carla, você não... até criança, são crianças até 5 anos, mas eu vejo que vai muito além do cuidado da criança. Ali eu vejo que é uma triagem que faz com a família toda participa, então inclui toda uma família. E vocês não pensam em um projeto para que ajude as crianças que não tiveram essa oportunidade de ter esse contato familiar, esse contato na primeira infância, para dar o suporte para os nossos pré-adolescentes, né, que você tem em casa, 2, e algum projeto nesse sentido, porque eu acompanho pelo Instagram e eu acho sensacional, né? Tenho filho já de 10 anos de idade, tenho outro de 5 anos, e eu acho muito interessante saber se tem projetos futuros para os mais velhos também. Eu falo que com filho é igual com empresa, você não pode desistir. E também não tem tempo, né? Meu filho tem 12 anos, eu não sabia disso, vai lá e faz. Porque são relações que nunca terminam, né? Uma vez mãe, para sempre mãe, uma vez pai, para sempre pai, independente de qualquer circunstância, sejam as melhores ou as piores. Então, assim, não tem tempo, né, para fazer isso acontecer. A casa, hoje, se a gente pegar aí algumas pessoas às quais eu converso sobre a casa, tem muita coisa ainda para acontecer, né? E de fato, quando eu falo que eu não estou só na minha força ali dentro, que Deus está ali presente mesmo, fazendo as coisas acontecerem, eu também estou esperando Deus ir mostrando, né, esse caminho que a gente tem para seguir com a casa, porque tem milhões de coisas para se fazer com isso que já existe, né? Expandir, né, uma escola realmente
não escola, mas até 7 anos trabalhar intensamente isso. A gente está falando aí de 1 ano de Livre Brincar, né? A gente Sim. começou ali na beira do lago, começou a chover, a gente veio para o Rancho do Cowboy, passamos 2 meses aqui dentro do sindicato, né? Arcamos com isso e foi um espaço muito gostoso, porque foi a primeira vez que as crianças tiveram contato com os animais. Então a gente já percebeu também o que a gente precisa no ambiente. Ali hoje na casa a gente não tem tudo ainda que a gente precisa para fazer isso realmente acontecer, mas o que a gente já tem realmente é de envolver as famílias. Temos as leituras dos livros, né, onde a gente bimestralmente lemos um livro e ali discutimos, para que essa visão se alargue, né, para que esse autoconhecimento da própria mãe e do pai também venha, e o enlace das pessoas que cuidam dessa criança, né, que a gente está falando aí do pai e de uma mãe. O enlace, quando eu digo, é a comunicação, o diálogo, para que saia uma coisa mais redonda para a criança, né, e ela possa estar num ambiente mais saudável. Enfim, então são muitas coisas que tem para acontecer, né? Inclusive nós já pensamos, eu e o Júnior, da gente proporcionar isso a outras empresas, né, que queiram ter seus filhos ali dentro, né, essas mulheres que trabalham, né, vai acontecer muita coisa. Então tem um viés mesmo aí dessa missão de poder levar isso ao maior número de famílias, né? Bom. Como você falou, você está no tempo, então está deixando ele evoluir, crescer sozinho, né, de acordo com o tempo que precisar para que isso aconteça, né? Falou que é uma calibração, a gente tem que azeitando, né? É uma calibragem assim que a gente vai fazendo, né? Porque se a gente faz muito assim pela nossa força, o negócio, então é uma engrenagem que a gente vai azeitando, calibrando, e eu tô gostando assim de atuar dessa maneira, sabe? Assim, essa performance ela é gostosa. Sim, de deixar Você evoluir por respeita si também só, o né? tempo. Você respeita o tempo, não é só pela tua força. Para mim tem feito muito sentido, e a casa tem me ensinado isso, né? Eu até me emociono. E é muito interessante falar a respeito do tempo, do jeito que você está colocando, porque esse mesmo tempo nós precisamos respeitar a nossa vida. E calibrando muitas coisas, e encaixando tudo, sem ficar se cobrando muito, se exigindo demais. Sim. Porque se não tiver esse ajuste e esse equilíbrio na nossa vida, chega uma hora que o parafuso espana, né? As coisas vão te respeitar perdendo o tempo, né? Respeitar o tempo que tudo tem, mas tudo tem. Não se atropelar, né? Porque às vezes a gente, na ansiedade, hoje tudo é muito imediatista, você precisa de tudo muito rápido, você precisa resolver tudo muito rápido. E às vezes você acaba passando, principalmente na época da infância também, às vezes até dentro das empresas, você acaba perdendo etapas de processos de evolução que seriam úteis para fortalecer aquilo ali na frente, né? Se você atropela, você não fortalece, você pulou um processo. Então lá na frente aquela estrutura vai fazer falta. Então a gente às vezes tem que regredir um pouco, voltar atrás e recomeçar, né? Voltar no tempo e dizer, não, eu preciso que as coisas voltem a se encaixar direitinho. Como você estava falando sobre a educação. Hoje eu acho que as famílias clamam por um retorno a uma educação um pouco mais humana, se posso dizer assim, né? Porque tirar essa ideia da velocidade, a criança precisa se desenvolver cada vez mais rápido, ela precisa já estar se preparando para o futuro, para o vestibular, qual é a profissão que ela vai seguir, e voltar para as raízes, que é pé no chão, é sentir a grama no pé, é sentir o cheiro da chuva, tocar um animal, né? Para ter esse contato com a vida real, porque hoje a gente está vivendo no virtual, é tudo muito virtual, né? As crianças, eu já ouvi relatos, por exemplo, de crianças que não entendem como passar a página de um livro, né? Ela tenta passar como se fosse de um tablet, né? Ele não tem esse pegar do feijãozinho, que ela não praticou essa ideia do tátil, de virar a página, né? Então está se perdendo muito, e isso faz com que, como a gente conversou, possa se tornar adultos mais complicados de viverem em empresas, de serem colaboradores mais difíceis, de serem diretores, administradores de empresas, que não vão ter essa vivência humana, né?
pode ser que dificulte isso mais lá para frente. A gente está falando sobre evolução, que a gente está evoluindo, está chegando num ponto, mas eu acho que se a gente não voltar para essa geração que está vindo aí, pode ser que a gente perca tudo que a gente conquistou até agora, né? Para vocês, mulheres, no que conquistaram, na verdade, nós todos como sociedade, pode ser que a gente perca muito, porque a gente precisa realmente voltar atrás e repensar tudo, porque aquela premissa antiga é muito verdadeira, né? As crianças são o futuro, né? E se a gente não cuidar bem delas agora, né? Se a gente não conscientizar elas do ecológico, do sustentável, do respeito, né? A gente vai sofrer mais lá na frente. Nós vamos estar velhos, né? E eles vão estar lá e a gente vai depender deles. Então a gente precisa cuidar deles agora para que eles cuidem da gente no futuro também, né? Verdade. Bem, galera, eu acho que a gente fica por aqui. Agradeço muito a presença de vocês, foi muito legal. Eu queria falar mais. Gostoso, né? A gente pode marcar outros também, mas pode conversar também depois. Sentindo falta de algumas perguntas. É que, na verdade, as perguntas que mandam, né? Mais para anotar, mas o papo fica... porque a gente vai falando sobre outras coisas. Sim, o papo vai fluindo mesmo. E é bem isso que a gente preza aqui, é a conversa mesmo, que fique algo bem tranquilo. E foi muito bom. A gente consegue perceber que através de um simples podcast, assim, que eu digo simples, mas assim, 1h20 de conversa, o quanto a gente aprende. Muito. O quanto a gente troca. Sim. E o quanto esses momentos são valiosos, né? E que nessa correria, né? Sim, a gente ficam deixando escassos, né? Então, assim, que venham mais podcasts e que venham mais momentos mesmo. Porque a fala, além de curar, ela posiciona e... engrandece também. E nos deixa reflexível, viu? Com certeza. Para que rumo nós estamos indo, né? Então, muito mesmo. E eu só tenho a agradecer. Acredito que nada é por acaso. Não foi por acaso que eu e a Renata estamos juntas aqui. E, enfim. Muito obrigada. Nós também. Eu estou muito feliz, né, por estar compartilhando esse momento com vocês. Assim, a Carla, eu já acompanho ela há bastante tempo, assim, pela minha família. A Renata, desde que eu comecei a acompanhar ela pela rede social, eu sempre achava assim... ainda vou chegar perto dela um dia, e hoje tá assim, de frente, poder estar compartilhando esse momento. Eu, como mulher, eu me sinto assim, honrada de fazer parte desse momento, perto de uma pessoa tão especial, que a Carla é dentro da minha família, e a Renata profissionalmente, e agora mais ainda, que ela é o além. Conheci hoje um pouquinho além da Renata, além do profissional. A Renata família, a Renata mulher, a Renata mãe, a Renata esposa. Então é magnífico. É tudo isso mesmo. É muito bom poder participar, poder principalmente estar lá de uma pessoa tão fantástica que é a Carla. Sabe que eles sabiam? Eu acho. Eu também acho. Muito além que eles escolheram assim, a gente juntas. Como é que foi? Alguém falou uma coisa? Olha, eu vou confessar, foi assim, eu falei assim, eu quero muito a dona Renata, e a Carla, ela é muito interessante, a forma de falar. Então ela tá presente na Case. A minha irmã trabalhou na sua empresa também, então assim, eu já conheci um pouco mais. Aí a gente falou, acho que as duas dá certo. Aí a gente pegou isso, né? Mas a gente não sabia que vocês eram tão próximos. Não é possível. Na realidade, a gente se conecta. A gente tá perto do seu Gente, até a roupa. A roupa. E a paleta. Até a roupa. Aí o máximo, a gente só, não, acho que elas devem se conhecer. Aí eu perguntei pro seu, elas se conhecem, né, seu Juliano? O Juliano Cardoso. Ele, não, conhece sim e tal. Eu acho que dá de colocar os dois juntos. Aí, então pronto. Mas não sabíamos que era tão profundo assim. Então foi Deus mesmo, conexão de Deus. Fantástico. Delícia, gente. Muito obrigada, muito obrigada. E olha, se tiver novidade, a gente quer continuar com esse podcast. O podcast é nosso. Se quiser marcar para poder falar de outros assuntos, é com vocês. A casa é nossa. Maravilha.